Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 10. O arquivo esquecido. O dia já havia começado quando Nate retornou com novidades. A imagem criptografada que Brian havia enviado fora o suficiente para iniciar o processo, e o que ele encontrou era, no mínimo, intrigante. Videochamada foi restabelecida e o rosto de Nate surgiu com olheiras profundas e um leve tom de empolgação contido pela tensão. Tem algo aqui, Brian. A estrutura é incomum. Nada que eu já tenha visto comumente. Não é só criptografia de alta complexidade. É intencionalmente labiríntica. Foi feita para repelir qualquer um que não soubesse exatamente o que procurar. Michael aproximou-se, mantendo a postura firme ao lado de Brian. Algum dado útil? Fragmentos. Um conjunto de metadados interligados a um índice de arquivos. Corrompidos. E um nome. Projeto Éter Fraturado. Nunca ouvi falar, e não encontrei nenhuma referência cruzada nos bancos de dados públicos ou restritos. Brian contraiu levemente o maxilar, processando. Pode reconstruir algum dos dados? Vou tentar forçar a simulação local, mas vai levar algumas horas. Estou executando em sandbox, sem acesso externo, como combinamos. A boa notícia é que a estrutura do chip permite alguma recuperação sem depender do hardware original. Michael encarou o visor. Isso não parece um simples recado. Parece uma provocação. Ou uma convocação, disse Brian em voz baixa, mais para si do que para os outros. Nate olhou para o monitor, digitou mais algumas linhas de comando e então inclinou-se na cadeira. Tem algo curioso também. Um dos pacotes de dados que consegui reconstruir possui um timestamp, uma marcação de data e hora, que indica a atividade recente. Isso foi atualizado há menos de uma semana. Michael reagiu imediatamente. Ou seja, alguém está mantendo esse conteúdo ativo. Não é apenas um arquivo perdido, é um fio condutor. Exato, respondeu Nate. E a outra coisa, um conjunto de coordenadas, cruzando com imagens de satélite, parecem apontar para uma antiga instalação da Vantier nos arredores de Pine Hollow. Brian se afastou lentamente da tela, voltando a andar pela sala. Pine Hollow. Já ouvi esse nome. Meu pai mencionou anos atrás como uma das propriedades adquiridas pela Lancaster Corporation em um leilão de ativos tecnológicos. Na época, disseram que era apenas uma estrutura de testes desativada, sem relevância. Mas foi arquivado como instalação obsoleta e ninguém mais tocou nesse assunto. Michael aproximou-se um pouco mais da tela. Isso não pode ser coincidência. Uma estrutura esquecida, ligada à empresa do seu pai e agora conectada a um projeto com nome de ficção científica. É um convite para investigarmos. Nate fez um leve gesto com a cabeça. A infraestrutura é antiga, mas as assinaturas de atividade são recentes. E há um símbolo repetido em vários fragmentos de metadados. 3 linhas horizontais cruzadas por uma vertical. O mesmo que estava gravado no cilindro. Brian parou de andar. Estamos indo para lá. Michael não questionou. Apenas respondeu. Com firmeza. Dê-me uma hora para me preparar. Brian assentiu com um leve movimento de cabeça. Enquanto Michael se retirava para se organizar, ele permaneceu diante do terminal, observando a última linha de código que piscava lentamente na tela. O símbolo enigmático parecia pulsar com vida própria. Pouco depois, Brian acessou um cofre embutido discretamente em um painel disfarçado, em um dos ambientes internos de sua cobertura. De lá, retirou sua Glock G17, devidamente legalizada. A arma estava acondicionada com organização meticulosa, junto de 2 carregadores extras e um coldre. Apesar de não carregar no dia a dia, conhecia bem cada detalhe. Colocou o coldre na cintura e travou a arma com precisão. Nenhuma hesitação, seguiu até o closet e trocou de roupa. Optou por calça escura, camisa cinza e jaqueta preta de tecido resistente. Escolhas práticas. Pegou também um relógio com função GPS, uma carambite dobrável, discreta mas letal em mãos treinadas, um par de botas táticas resistentes
e um fone de comunicação discreto. Enquanto ajustava o colar de Helena sob a camisa, fixou o olhar por um breve instante. No reflexo do espelho, o homem que o encarava não era o mesmo de dias atrás. A dor ainda estava ali, mas agora havia algo além. Foco. Nate voltou à chamada por voz. Brian, preparei uma cópia segura dos dados que consegui extrair. Se der algum problema, o backup está protegido no meu servidor local. Estou atualizando. Você em tempo real. Entendido, respondeu Brian. Fique em alerta. Qualquer alteração me avise. Claro, e cuidado. Esse lugar não parece abandonado por acaso. Minutos depois, Michael retornou, vestindo uma jaqueta de couro e carregando um estojo que parecia conter mais do que apenas equipamentos policiais. Seus olhos estavam mais atentos, a postura mais rígida. Pronto. Levo meu carro ou vamos juntos? Vamos no meu, respondeu Brian. Mais discreto. Está pronto para o que encontrarmos lá? Michael soltou um leve suspiro. Não. Mas estar pronto nunca foi pré-requisito para agir. O trajeto até Pine Hollow levou pouco mais de 1h30. A estrada cortava trechos de floresta densa, pontuados por pequenas comunidades e postos de abastecimento escassos. O GPS indicava que faltavam apenas alguns minutos quando o ambiente começou a mudar. Árvores mais espessas, sinal de celular instável e a presença desconcertante do isolamento. Brian dirigia com firmeza, os olhos alternando entre o painel e a paisagem. Michael, no banco do passageiro, revisava as informações impressas por Nate e observava os arredores com atenção aguçada. A tensão era silenciosa, mas constante. A estrutura fica além daquela curva, disse Michael, apontando para uma bifurcação estreita com placas enferrujadas. Brian reduziu a velocidade e seguiu pela trilha. O caminho era irregular, encoberto por folhas e galhos. Após alguns minutos, avistaram o portão de metal, coberto por vegetação. O tempo parecia ter apagado qualquer traço de presença humana. Mas não para sempre. Desceram do carro. Brian verificou a Glock discretamente, enquanto Michael ajeitava o estojo no ombro. Aproximaram-se do portão com cautela. Tem energia ali, disse Brian em voz baixa, apontando para um ponto com fios parcialmente camuflados. Muito sutil. Mas não é só ruína. Michael assentiu. Isso confirma que alguém reativou parte do sistema. Vamos com calma. Brian observou os arredores, ativando o GPS do relógio e ligando o fone de comunicação. Um chiado breve confirmou a conexão com Nate, que respondeu do outro lado. Estou ouvindo vocês. Já consegui mapear parte da estrutura. Interna com base nas plantas antigas. Enviei ao seu relógio agora. Brian checou o visor. Recebido. Vamos entrar. A tranca eletrônica que mantinha o portão fechado estava alimentada por uma fonte improvisada. Brian analisou os cabos expostos por alguns segundos, identificando um painel oculto entre as camadas de ferrugem e folhas. Usando uma pequena chave de acesso múltipla, ele conseguiu liberar o mecanismo com um clique seco. Michael ergueu a sobrancelha, surpreso. Sempre preparado? Só prevenido, respondeu Brian, empurrando o portão com esforço. As dobradiças rangeram discretamente, como se despertassem de um longo sono. Do outro lado, um pátio aberto tomava forma, encoberto por folhas e cascalho. Estruturas metálicas corroídas se erguiam como esqueletos industriais. Havia um silêncio denso, interrompido apenas pelo som dos passos sobre o solo úmido. Caminharam juntos até a entrada principal do edifício. As portas estavam fechadas, mas não trancadas. Brian empurrou uma das folhas com a ombreira, revelando um saguão coberto de poeira e sombra. O cheiro era de mofo antigo, misturado com ferrugem, e algo mais sutil, metálico e doce. Esse cheiro, murmurou Michael, não é só umidade. Brian assentiu. Sangue seco. Antigo, mas ainda presente. O interior estava quase intacto, apesar do abandono. Pisos de azulejo rachado, monitores antigos desligados nas paredes e corredores que pareciam se estender indefinidamente. Nate, estamos dentro. Envia a planta, já no seu visor. Vocês estão no bloco central.
À esquerda deve haver um laboratório. À direita, arquivos e controle de segurança. Mas cuidado, há uma área sem sinal no subnível. Não consegui mapear por completo. Brian trocou um olhar com Michael. Começamos pela segurança. Se alguém ainda usa isso aqui, é lá que vamos encontrar rastros. A sala de segurança era pequena e abafada, com fileiras de monitores antigos empilhados sobre mesas de metal. Muitos estavam quebrados ou cobertos por poeira, mas um deles piscava com uma luz verde sutil. Brian se aproximou e tocou o teclado. O sistema exigia autenticação, mas Nate rapidamente interveio pela conexão remota, liberando o acesso. A tela principal revelou arquivos organizados por data, e entre eles uma pasta nomeada Contingência C2. Michael olhou por cima do ombro de Brian. Isso parece militar. Brian abriu a pasta. Dentro, havia vídeos de câmeras de segurança e relatórios escritos. Um deles chamou a atenção imediatamente. Tinha o símbolo que Nate encontrara nos dados anteriores. 3 linhas horizontais cruzadas por uma vertical. O vídeo era antigo, mas a qualidade ainda aceitável. Mostrava um homem preso a uma cadeira, com sensores conectados ao corpo. Seus olhos estavam injetados de vermelho e os dentes não eram humanos. Cientistas observavam através de um vidro. O som estava ativado. Vozes narravam o experimento. Sujeito 14B apresenta forte rejeição à prata e colapsa sob exposição à luz solar concentrada. Reatividade aumentada em presença de símbolos religiosos. Registro de falhas em adaptação biológica. O vídeo cortou abruptamente. Isso é real, murmurou Michael. Eles estavam estudando vampiros, ou tentando entendê-los, e falharam, completou Brian, olhando fixamente para o monitor. Na lateral da tela, um ícone piscava. Outro arquivo, intitulado Anexo X Observações de Campo, listava um nome: Dayrook. Michael digitou rapidamente e acessou o documento. Era um relatório tático, escrito em linguagem direta e precisa. O autor se identificava como um caçador, infiltrado na instalação por 3 semanas antes do colapso do projeto. Os espécimes escaparam do controle. Alguns foram destruídos, outros sumiram. Não confiem em ninguém. Se esse documento chegou a vocês, estou atrás do principal. Um dos primeiros. Um predador inteligente. Ele é a chave. Brian leu o final do arquivo com atenção redobrada. A assinatura vinha em uma linha isolada. Dayrook, caçador nível 3, sobrevivente. Ele recuou um passo, cruzando os olhos com Michael. Acho que acabamos de encontrar alguém que sabe exatamente contra o que estamos lutando. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.